Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente aqui. O Helder Dias, que é um amigo jornalista do jornal Hoje. Baita jornalista. Ele acabou motivando uma discussão nas redes sociais nessa segunda-feira sobre o jogo com uma torcida só, torcida única ou duas torcidas. Sem fazer julgamento do que eu acho ou não, a gente recebeu uma série de manifestações. Sim. O Giovanni, por exemplo, ele está falando o seguinte, boa noite. Estão dizendo que o clássico entre Goiás e Vila poderá ser de torcida única no Serra Dourada. Minha opinião, uma besteira o que estão pensando em fazer. Até porque essas mortes sempre acontecem fora do Serra Dourada, longe do palco maior. O Rodrigo Menezes também acha ridícula a ideia. Quem nunca foi no estádio, agora quer aproveitar a oportunidade para aparecer na mídia. Eu quero ir nos dois jogos, ao invés de prender e punir os bardeneiros, preferem tapar o sol com a peneira, achando que enganam alguém. Da mesma forma, a gente tem algumas pessoas se manifestando, preferindo. Só para um pequeno engano que há aí. O torcedor ele não é impedido de ir nos dois jogos. O que é impedido de ir é a torcida organizada do time. O torcedor descaracterizado, ele pode ir no primeiro, no segundo jogo, não tem problema nenhum. Mas vai existir... Não, claro, quando fala torcida, uma torcida só, não quer dizer que a torcida do Goiás não pode ir no mando de campo do Vila. Só que quem não pode ir é a torcida organizada do Goiás. O torcedor do Goiás pode. Vai existir quarta-feira? Não, o torcedor do Goiás não pode ir. Pode sim. Mas... Se for torcida única, se o torcedor do Goiás for, ele tem que ir calado, não pode ir de camisa do Goiás, disfarçar de torcedor não pode torcer, porque não existe nem divisão de torcida. Ué, o estádio aberto. Pode. Não, só se torcer caladinho sentado. Ué, ele vai lá pro estádio. Ele não pode manifestar a sua torcida. Claro que pode. É de livre manifestação. Não pode, Valério. Claro que pode. Não. Bom, o cara vai lá pro estádio, Daniel, ele levanta, grita gol, ele levanta. O que vai acontecer com ele? Vai apanhar. De quem? Da torcida rival. Mas aí já é uma outra situação, aí é fora da lei. Poder ele pode. O jogo com torcida única. Então ele vai ficar claro junto com torcedores do Goiás, ele não vai ficar no meio do torcedor organizado do Vila. O jogo com torcida única, ou vice-versa. O jogo com torcida única, que está sendo discutido e como acontece em alguns lugares, por exemplo, em Minas Gerais, no estádio de Sete Lagoas, não comporta a torcida do Cruzeiro e a torcida do Atlético. Então são jogos, os clássicos de torcida única. Só libera para que o torcedor do time entre. Não entra nenhum. O mando é do Cruzeiro. Não entra nenhum jogador, nenhum torcedor com a camisa do Atlético. Não é permitida manifestação em pró Atlético. Inclusive, não tem divisão o estádio. Se vai algum torcedor do Atlético caladinho e ficar lá sentado assistindo o jogo, ele não fala que ele é torcedor do Atlético. É isso que está sendo discutido aqui no Serra Dourada. Mas isso é muito subjetivo. E acaba você precisando contar com o bom senso do torcedor. Óbvio, porque... Eu torço pro Vila, mas eu vou no jogo que o Goiás é o mandante e só vai ter torcedor do Goiás. Então eu tenho que ficar caladinho. O Vila fez um gol, eu tenho que ficar caladinho. Já pensou o torcedor naquele 5-3? Se fosse torcedor? Mas vamos respeitar a lei, né? Não vamos criar lei, né? Porque a lei manda o seguinte, primeiro que você não pode discriminar. Isso. Não pode. É contra a lei. Segundo, 100 mil ingressos, compra quem quiser. 50 mil ingressos, compra quem quiser. 20 mil ingressos. Esgotou, compra quem quiser. Como é que você vai falar? Não, pra você é torcedor de quem? Eu sou torcedor do Goiás. Não, o jogo é só do Vila, você não vai poder comprar. Isso não existe. Agora, essa situação levantada aí na internet, há muito tempo comentada, sempre nas vésperas do clássico, existe essa possibilidade. Quarta-feira teremos uma reunião da polícia, confederação, Ministério Público, os dirigentes dos dois clubes, as torcidas organizadas, e parte da segurança no Estado, parte da PM, torce e quer esse tipo de ação. Jogo com uma torcida só. O detalhe, muitas mortes que ocorreram foram em dias que nem jogo tinha. É verdade. Então, como eu disse, assim, para a gente poder, em vez de só registrar o torcedor que é a favor e aquele que é contrário. O Valério e o Charles já deram a opinião do que eles acham. O Charles é a favor. Não, eu não dei minha opinião. Eu só coloquei Sim, aí eu queria saber de vocês. Mas a minha opinião é que não há possibilidade. Você impedir uma torcida organizada de... vamos fazer jogo só para
manifestação de uma torcida organizada, tudo bem. Agora, jogo de uma torcida só, isso não existe. Então, aí, para fazer mais ou menos aqui o que o nosso amigo Helder Dias, que motivou essa discussão, nos trouxe aqui, queria saber de vocês. Primeiro, se vocês concordam ou não, você disse que não concorda. Eu não concordo porque dentro do estádio de Serra Dourada nós não estamos tendo problema. Sim. O problema que está tendo é fora, inclusive fora também de dias de jogos. E o Charlie disse que concorda. Eu queria saber o seguinte, se pelo conhecimento que vocês têm do futebol, o torcedor quer saber isso. Existe a possibilidade de acontecer? Existe, depende. Se a polícia... Seria a primeira vez que a gente teria isso no estádio Jogo de uma Goiás. torcida só? Não. Sim. É a primeira vez? A primeira vez. Nem sabia. Nos clássicos, sim. Inclusive nos clássicos, eu não sei nesse campeonato, mas nos anteriores, entre Goiás e Vila, existia um acordo que, inclusive, a renda era dividida, não existia renda de Nesse mandante. agora é do mandante. A renda desse primeiro clássico é do Vila e o do segundo do Goiás. Vale só destacar que o primeiro jogo, domingo, e o segundo jogo no outro domingo, dia 29, os dois jogos às 4 da tarde. Eu, por exemplo, acho um absurdo a Polícia Militar do Estado de Goiás dar a segurança dentro do estádio. Não é função da polícia. Isso, já que é um evento organizado por entidades privadas, Fins lucrativos? Com fins lucrativos, elas deveriam organizar a segurança do torcedor dentro do estádio, tinha que ser por conta do clube mandante. Então a Polícia Militar faz ali um serviço que não é de responsabilidade dela. Fora do estádio, sim. A segurança pública para o cidadão que está circulando em volta do estádio, organização de trânsito, a segurança pública fora do estádio, tudo bem, mas dentro do estádio não. Dentro do estádio tinha que ser segurança particular, paga ou pela federação ou pelos clubes. Porque não é o meu dinheiro que tem que pagar isso. Mas é o que está pagando. Imposto. Mas é o que está pagando. Ele fala o seguinte, teve um ano, ele não se lembra qual, que Goiás e Vila jogaram com uma torcida só. Goiás e Vila jogaram na Serrinha, o Goiás, ele diz aqui que o Goiás perdeu. 2010. Não. E o Vila e o Goiás jogaram no Oba e o Vila ganhou. Não. Se foi em 2010, o Goiás venceu na Serrinha e o Vila venceu no Jogo Oba. de uma torcida só. Foi 2010, quando o Goiás foi rebaixado. Foi porque o Serra Dourada estava Exatamente. fechado para reforma, né? E aí os clássicos não puderam ser no Serra Dourada, tiveram que ser... Olha, eu já vi o jogo, Exatamente. o clássico, Goiás e Vila Nova, na Serrinha. Com a torcida do Vila Nova presente, a torcida do Goiás, e não tivemos problema nenhum. Eu já falei várias vezes, o que está acontecendo em Goiás é uma guerra de duas facções de alta periculosidade e é uma guerra de vingança. Isso não tem nada a ver com torcedor de futebol. Gente, nós já tivemos Serra Dourada, né, na década de 80, o Valério, né, Claro. desde pequeno, eu também desde pequeno, a gente é envolvido, né, no meio aí da crônica esportiva, rodada dupla, Goiás e Vila, Atlético e Goiânia, as 4 torcidas, Serra Dourada com 50 mil pessoas, sem divisão, sem polícia, sem briga, sem nada, sem problema, né? Mas infelizmente o momento, né, a nossa realidade é bem diferente. distante Não, daquela. 1999. Sem polícia que eu digo, sem polícia naqueles cordões que Não. hoje fazem para separar. Até porque quando é um jogo de muito apelo, aquele cordão ali, aquela divisão ali, ela tira muita gente, umas 2, 3 mil pessoas. 1999, naquele jogo Goiás e Vila, torcida misturada. Torcida ali, não houve divisão. Então faz tanto tempo assim, né? Mas hoje é uma realidade. Hoje o estado de Goiás, nessa guerra de facção de torcida do Goiás, pseudo-torcedores do Goiás e do Vila Nova, já morreram mais pessoas do que... Eu acho que é o estado que mais... Depois do Rio e São Paulo, é o estado que mais teve mortes. É uma morte a nessa cada guerra de facção. 30 dias. Exatamente, um absurdo. Mas isso deve ser investigado pela Polícia Civil. A Polícia Civil tem que mostrar serviço para a sociedade, né, um serviço de investigação, botar na cadeia, a justiça, tirar essas pessoas de circulação. A Polícia Civil estava meio do preocupada com outras coisas aí nos últimos dias, nos últimos meses, talvez até nos últimos anos, lamentavelmente. Pois é, e precisa atender melhor, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, o cidadão. Porque você entra numa delegacia dessa aí, um povo mal encarado, te trata mal, para você fazer uma ocorrência parecendo que você está pedindo um favor para os caras, e é a obrigação deles, maioria jogando paciência, nem te dá moral. Isso já aconteceu comigo. Já entrei numa delegacia para prestar uma queixa lá,
cara tava jogando paciência, nem olhou na minha cara, eu sentei, fiquei 3 minutos sentado na frente dele, depois ele foi perguntar para mim o que eu queria. E você teve paciência? Eu tive que ter paciência de ver ele jogar paciência. Então, o torcedor, se um cidadão chega num policial, civil ou militar, ó, tô sendo intimidado, fulano ali tá me intimidando e tal, o cara te chama de mariquinha. E até o segundo jogo, vai lá resolver seu problema até o segundo lá, jogo, lamentavelmente, vai morrer mais gente. É. Infelizmente, né? Se a gente pegar as estatísticas aí que acontecem entre Goiás e Vila Nova, as mortes são inevitáveis, infelizmente, e as autoridades de braços cruzados. Eu acho que o importante dessa informação do Fernando aqui é que ele relembra a gente desse fato de 2010. Fica claro que se por um acaso os clubes chegarem a esse acordo, o Ministério Público, o policiamento também for a favor, nós teremos um jogo com torcida única.